rapaziada, quem está falando aqui com vocês é o professor Carlos e a nossa videoaula de hoje vai tratar de um assunto super legal, que é a pré-história. Primeiramente, nós vamos abandonar essa história de que homem e dinossauro viveram ou dividiram o mesmo espaço. Isso até o presente momento não aconteceu. O resto é, na verdade, filme e ficção. E nesse período em que os dinossauros viveram, ele corresponde também àquele período que a gente chama de formação do mundo, que é antes da pré-história, que são as eras, os períodos que é quaternário, terciário, era mesozoica, paleozoica e assim por diante. A pré-história é o período que ele vai tratar o quê? A partir do momento em que o homem começa a desenvolver as suas primeiras ferramentas de trabalho. E isso vai seguir até a invenção da escrita. Mas ainda, antes de nós começarmos a falar um pouquinho sobre pré-história, tem, na verdade, dois conceitos que eles são imprescindíveis para que nós possamos entender um pouquinho essa questão de desenvolvimento, de mudanças que ocorreram dentro do universo, que são as duas grandes e principais teorias que tratam, na verdade, da evolução do universo. A primeira delas, na verdade, é o criacionismo. O que é o criacionismo? O criacionismo é uma teoria bíblica que diz que o universo foi criado por um ser superior, por um Deus. Só que aí a gente faz novamente uma outra observação, que quando a gente fala na palavra Deus, a gente não está falando única e exclusivamente sobre o Deus da Bíblia católica. Não, nós estamos falando aí de Deus de uma forma geral. Pode ser Deus hindu, japonês, chinês, seja o que for. Deus, ele é um ser divino e cada religião, na verdade, tem a sua. Assim como os índios e outras tribos, outros povos primitivos. Então, não vamos confundir. Nós temos o Deus da Igreja Católica, mas a palavra Deus, ele se refere a um ser superior que pode ser de qualquer religião ou de qualquer origem, certo? Depois disso, nós vamos para a segunda teoria, que é a chamada teoria do evolucionismo, que foi muito reforçada por um naturalista inglês do século XIX chamado de Charles Darwin, que ele dizia o quê? Dizia que o universo ele sofreu uma evolução natural, que os seres foram seres distintos, que nasceu a montanha, depois vieram os lagos, depois os pássaros e assim por diante, até ser chegado no homem. O próprio homem, as pesquisas mostram que o homem primitivo, ele é bem diferente do homem atual. Ele era curvado, ele tinha uma cabeça maior, o tipo de dente que ele tinha era diferente. Então, o evolucionismo trata da evolução natural. Agora, quando a gente fala disso, pelo amor de Deus, vamos cuidar. Nós estamos numa época de muita polêmica e muita discussão. A ideia aqui, na verdade, não é discutir o que é melhor. O evolucionismo é melhor que o criacionismo. Não. Vocês têm que saber, na verdade, que existem as duas. Naquilo que tu vais acreditar é contigo. É livre. Mas eu sou católico, acredito que Deus criou o mundo em 7 dias. Beleza, não tem problema nenhum, não vamos brigar. Mas eu acredito no evolucionismo. Maravilha, ótimo, muito bem. Entrando então na questão da pré-história, repetindo então que a pré-história é o período onde o homem começa a desenvolver as suas primeiras ferramentas. E quando a gente fala nesse desenvolvimento de ferramentas, a gente
a gente entra novamente no que a gente chama de conceito de alguns termos muito importantes. O primeiro deles é o conceito de ferramentas. Quando a gente fala em ferramenta, o camarada já sai fincado, serrote, martelo, pé de cabra. Não, ferramenta é tudo aquilo que é utilizado numa determinada tarefa. Tu tens as ferramentas que tu usa em casa, que o pai usa, o martelo, bigorna, sei lá o que ele usa, mas tu tem, então, outras ferramentas, uma régua, um lápis, uma caneta, até o teu próprio pensamento, a tua própria atividade que tu usa. Eu aqui estou dando aula para vocês, estou gravando essa videoaula, estou usando o quê? Estou usando a minha ferramenta de trabalho, que é o quê? O meu conhecimento, aquilo que eu aprendi. Então, ferramenta não é serrote, martelo. Isso são exemplos de ferramentas. Guardem bem isso. Depois, num segundo momento, então, nós fizemos uma outra pergunta, que é o que é tecnologia? Quando eu pergunto isso nas minhas aulas, vocês vêm diretamente responder que tecnologia são coisas ligadas à eletricidade. Computador, rádio, DVD, não. Tecnologia é tudo aquilo que facilita um trabalho. Um exemplo que eu dou muito comum nas minhas aulas do 6º ano é que estamos lá nos tempos primitivos e o camarada carrega uma pedra com as mãos. Até que depois de muito tempo, ele joga um pedaço de cipó por cima do galho da árvore e na outra ponta ele amarra a pedra, ele puxa e faz uma alavanca. Isso é tecnologia. Professor, mas não está ligado na eletricidade. De novo, criatura, não tem nada a ver com eletricidade. A eletricidade ela é uma forma de tecnologia, mas a roda, a carreta, o arado do boi, tudo aquilo que é usado para facilitar uma tarefa é chamado de tecnologia. Dito isso, então, vamos falar um pouquinho das divisões da pré-história. Essas divisões que envolvem o quê? As ferramentas de trabalho. Cada uma dessas fases que eu vou citar para vocês, ela exemplifica ou ela mostra, na verdade, como o homem se portava ao passo que ele foi desenvolvendo essas ferramentas. Primeiro período nós temos então o chamado Paleolítico, que é o período mais antigo, que ele é chamado de Pedra Velha, onde tu junta a palavra paleo, que significa velho, com o lítico, que significa pedra. Paleolítico, pedra velha. A pedra era muito velha. Não é questão da pedra ser velha, e sim porque ele praticamente não usava nenhuma ferramenta de trabalho. Ele se virava com a primeira pedra que ele encontrasse. No segundo período, passado muito tempo, que é chamado Mesolítico, que significa meia pedra. É uma pedra pela metade. Não é uma pedra pela metade. Significa que ele já começa a desenvolver uma ferramenta meia boca, um pouquinho melhor. Já não é só uma pedra. Um exemplo típico assim, é como se ele pegasse a pedra, jogasse numa parede, quebrasse e isso fabricasse uma ponta. Uma ponta é melhor para cavar, tá? É melhor de repente para poder se defender do que uma pedra arredondada. Entra na terceira parte, que é o Neolítico, que é a pedra nova, que aí nós temos a palavra neo, que é o novo, e o lítico, que significa também pedra. Então, no Neolítico, o homem então já começa a desenvolver ferramentas com ponta, afiada, com cabo e assim por diante. Claro que junto com tudo isso, tu vai ter um desenvolvimento. O cara vai aparecer o fogo, vai aparecer a roda, vai aparecer ele vai começar a costurar, a tecer. Tudo isso não é apenas a questão da ferramenta, mas junto vem outros desenvolvimentos acompanhando esse tipo de coisa que está acontecendo. Até então ele entrar na famosa Idade dos Metais, onde então ele começa a fabricar instrumentos de metal
Primeiro ele começa com estanho, depois vem o cobre, o bronze e por fim vem o ferro. Começa a desenvolver e justamente na idade dos metais é que vai acontecer uma coisa muito importante, que é a chamada revolução da agricultura. Ah, professor, o que é a revolução da agricultura? A revolução da agricultura é a coisa mais simples do que tu imagina. Antes do cara aprender a plantar, ele vivia andando de um lado para outro. Ele era chamado de caçador-coletor, porque ele vivia da caça e da pesca. Ele ficava coletando. Ficava num determinado lugar ali, se alimentando. Quando terminava a comida, ele mudava para outro lugar. Ele ia para uma outra direção, procurar um outro local que tivesse alimentos. Claro que ele podia encontrar uma tribo rival, fechava a rosca e ficava o mais forte, ficava ocupando o local. Quando ele aprende a plantar, ele acaba se fixando no mesmo lugar. Ele acaba se tornando um camarada sedentário. Ficando nesse mesmo lugar, ele é obrigado a criar uma estrutura, já que ele não se movimenta, ele é obrigado a criar uma estrutura para ficar ali. Daí então ele começa a construir as casas, ele começa a domesticar animais, daí surgem as primeiras vilas e depois então as primeiras cidades, aonde ele começa a se fixar. E junto com a agricultura vai vir o que? A escrita. Mas, pelo amor de Deus, conceito de escrita significa o quê? É uma forma de expressão. Quando tu encontras numa caverna, uma caverna primitiva lá, os desenhos na parede, tá lá o desenho de uma caça, do boizinho e da vaquinha, significa o quê? Que ele está expressando uma ação, uma atividade. Ele está te mostrando, puxa, os caras lá na idade primitiva, os caras caçavam. Pelo amor de Deus. Ah, mas ele tão escrito, ele saiu escrevendo letra de funk e carta para a namorada. Não, não é isso. Alfabeto e letra vai vir muito depois com os gregos. Bem depois. Tanto é que daí do grego vai vir a palavra alfa, beta, que são letras gregas que vai juntar e vai formar então o que nós conhecemos como alfabeto. Dito tudo isso, então, eu agradeço a presença de vocês e quando vocês acessarem o vídeo, não se esqueçam, entra na página, dá o seu ok, deixa o seu comentário, o seu coração, gostei, não gostei, achei legal. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho possa evoluir. Um grande abraço e até a próxima videoaula. Fiquem com Deus.